todo as centenas de milhares de terminais, de terminais pré-sinápticos encontrando os seus terminais pós-sinápticos, as suas zonas pós-sinápticas. Geralmente são espinhas dendríticas. E a gente não está vendo, porque a gente está num outro nível de organização, como se a gente estivesse numa outra escala. Mas que nós sabemos que envolve a nossa pequeníssima escala, tá? Da sinapse. Então a gente está aqui numa escala que é dos microcircuitos, ok? Só que além dessa escala dos microcircuitos, a gente tem a escala... A gente tem a escala das vias neurais, né? A gente tem a escala das vias neurais, né? Então, na verdade, você tá tratando aqui, são muitos neurônios fazendo a aferência sensorial, tá? Que é esse caminho aqui que vai do gânglio de raiz dorsal, subindo pela coluna dorsal até o tálamo, e do tálamo até o córtex sensorial, no caso somestésico, tá? O giro pós-central. Então, isso aqui, na verdade, é um feixe com centenas de milhares de neurônios aferentes sensoriais, carregando informações que vêm de muitos ventres musculares, em vários músculos diferentes, até o córtex somestésico. Na verdade, isso chega à ordem de milhões, né? E do corpo todo, todos os músculos do corpo sendo monitorados em níveis de ventre muscular e de tendões musculares, para informar o córtex somestésico do posicionamento de cada parte do nosso corpo, tá? A partir da contração, do grau de contração e de relaxamento dos nossos músculos, tá? A gente também tem receptores nos ligamentos em torno das articulações, para vocês terem uma ideia. Então, os ligamentos em torno das articulações, quando eles são estirados, portanto, a gente está estendendo, né, duas peças ósseas em torno de uma articulação. Esse grau de estiramento ele é monitorado por receptores aferentes sensoriais, que seguem também por essa via, e que informam, junto com aqueles que estão emergindo dos tendões musculares e dos ventres musculares, informam ao córtex somestésico todo o posicionamento do nosso corpo, todo o grau de tensionamento da nossa musculatura, de forma que a gente tem um quadro de sensação de posicionamento do nosso corpo, tá? E de tensionamento, de grau de tensionamento da nossa musculatura. Então a gente chama isso de controle somestésico. Um dos aspectos do controle somestésico que envolve também outras aferências como tato, pressão, temperatura e vigor, tá? Bom, então isso aqui na verdade é um trato, isso é um outro nível de organização. É um nível em que você tem um sistema, no caso, uma aferência sensorial somestésica, que é uma contribuição de milhões de neurônios ao longo da via, que está convergindo para o exercício de uma determinada macrofunção, ou de um aspecto funcional macro da sua experiência, no caso sensorial. Da mesma forma que esse sistema aqui é dito motor, né, o sistema que está descendo por aqui, né, é dito motor, também efetuado por neurônios que são eferentes motores em algum nível, eferentes motores primários, secundários, enfim. Começando pelos córtico-espinhais, que são os neurônios motores cujo axônio deixa o córtex cerebral, que é o giro pré-central, até os neurônios medulares, cujo axônio deixa o sistema nervoso central, os motoneurônios, né, são os neurônios medulares, cujo axônio chega até os ventres dos músculos. Mais especificamente as regiões chamadas de junções neuromusculares, e quando eles são ativados, isso acaba levando à despolarização dos terminais sinápticos deles, né, dos terminais axonais deles, que terminam nas fibras musculares, nas junções neuromusculares, liberando acetilcolina e levando à contração da musculatura sobre a qual nós temos controle voluntário, que é a musculatura estriada esquelética. Então, esse sistema é um sistema motor, gente. Imaginem quantos músculos nós temos, né? E cada músculo recebe aferentes
recebe os eferentes motores que comandam a contração. Cada fibra muscular recebe uma eferência motora, e com isso a gente está falando de um nível de organização sistêmica motor. É um nível de organização motora primária, assim como aqui nós temos um nível de organização sensorial, digamos, primário. Mas espera aí. Então... Por que eu estou falando em primário aqui? Porque existem outros níveis de organização sensorial e motora que se dão dentro do encéfalo, né, sobretudo das regiões telencefálicas, que envolvem a associação dessas aferências sensoriais com outros acontecimentos, com outros sentidos, com intenções motoras, com atividades motoras, de forma que a maneira como a gente processa essas aferências sensoriais, do primário para cima, vai depender do estado geral da nossa experiência em termos de grau de ativação e qualidade da ativação dos circuitos sensoriais que estão manipulando informações de visão, de audição, então, de sentidos químicos, a informação dos sistemas que estão manipulando, que estão respondendo por atividade pré-motora, que, portanto, tem condições de prover com a situação que aquele indivíduo está, naquele momento, desenvolvendo em termos de pré-ativação motora, ou seja, a intenção que ele está, um movimento, um planejamento motor antes dele ser efetuado. Quer dizer, dependendo desse planejamento, essa entrada sensorial ela vai se combinar com esse pré-planejamento e vai determinar um ajuste do sistema motor eferente, para que o sistema motor eferente possa fazer essa eferência motora, esse comando motor, na consideração do que aquele sujeito está vivendo em termos de realidade sensorial. Então isso tudo está acontecendo de forma integrada. Esse nível de organização, que já é um macro nível em relação à nossa sinapsezinha do botãozinho pré-sináptico com o dendrito, é um macro nível que envolve, a partir dessas sinapses, incluindo elas, envolve a geração de propriedades, em cada nível de organização, propriedades que são ditas emergentes, que vão muito além daquelas propriedades que nós reconhecemos nos botõezinhos, mas que, se a gente for olhar com cuidado, são correlatas das propriedades que nós já conhecemos no nosso encontro, no nosso microencontro, no nosso elementozinho, nosso building block, né, nosso tijolinho de construção das nossas redes. Tá? Então, se a gente for olhar, a gente vai reconhecer ao longo dos nossos encontros, né, desse curso, em vários níveis em que a gente estiver olhando a circuitaria neural, né, esse é um macro nível, mais perto do nível comportamental ele é nada, ele parece um micromundo, né? Quando a gente vai para o nível comportamental, isso aqui fica muito pequenininho. Mas o que a gente vai constatando é que as propriedades, as leis que regem o funcionamento aqui, né? Vocês já me entendem, eu não preciso nem falar, né? Esse funcionamento aqui, são as leis que estão representadas nos seus correlatos nos outros níveis. Que é essa a ideia, exatamente, ele regula, a gente está trabalhando ele regula em vários níveis ao e mesmo controla tempo. a vida toda. Tudo. Isso. Então, é uma central de sim, comandos. Sim. Aí a gente Gravíssimo vai avançando. Gravíssimo. Para os microcircuitos, agora a gente volta para os microcircuitos para tentar ir refinando o nosso entendimento das propriedades que surgem quando a gente considera de novo aquele pedacinho. Até os afetos, tá? Será? Então vamos lá, a gente tem aqui, imagine que isso aqui é um botãozinho, um terminal pré-sináptico, tá? Então, a gente está aqui com um potencial de ação chegando aqui, o action potential, tá? Chegando no terminal pré-sináptico. E
o que está acontecendo aqui? Bom, infelizmente já está escrito aqui. Pode colar? Eu tinha apagado isso aqui para poder exercitar em vocês o entendimento do que a figura está querendo dizer. Mas o que vocês estão vendo aqui é a divergência, claro, né? Essa divergência, o que surge para vocês como possibilidade que se abre pela divergência? Divergência de uma entrada, vamos lá, vamos refinar. É a divergência de uma entrada em muitas saídas. Reparem que esse termo entrada e saída só serve enquanto eu estiver nesse nível aqui. Porque, na verdade, esse sistema aqui, ele pode estar liberando coisas aqui para fora, inclusive para o próprio terminal, para o próprio botãozinho pré-sináptico. Então, esse sistema aqui, que aparentemente é um sistema... aqui é um sistema de entrada e esse aqui seria o alvo, né? Esse aqui é o alvo. Esse alvo aqui pode virar um sistema de entrada para o primeiro. Tá? Ok, mas o que está acontecendo com essa divergência? O que a gente está promovendo aqui, gente? Claramente. É um efeito de expansivo. Tá quase lá. A gente usa uma outra terminologia para isso. Amplificador. Amplificação, ampliação. Né? A gente está amplificando. Então, mas o processo sináptico é a própria interdisciplinaridade, né? Você pode olhar para as propriedades abarca, dele fazendo um monte de costuras. Não é? Que é o que você está fazendo, é o que o Ricardo também fez, né? Vocês estão o tempo todo percebendo o que eu também percebo, que você vai costurando conforme o seu acervo, né, de experiências, o seu acervo de interesses, você vai costurando com aquilo que você está, com os correlatos das propriedades que você vê em outros sistemas. E que, caramba, você vê, não, é exatamente isso que está acontecendo num nível, você com uma experiência enorme no nível cognitivo-comportamental, é isso que eu estou vendo no nível cognitivo-comportamental, que a Mayra está falando aqui nesse micromundinho, eu vejo o correlato disso lá na outra ponta. Né? Ele, por exemplo, trouxe a lógica booleana. Ele viu os correlatos com a lógica booleana antes mesmo de eu dizer a ele que tinha, na aula passada, de eu dizer a ele que tinha um tratamento por lógica booleana disso, ele já tinha sacado e já estava... Opa! E aí ele viu que eu ia apresentar um pouco, né? Se hoje a gente conseguir chegar lá, eu vou apresentar um pouco da lógica booleana aplicada aos circuitos neurais, né? As propriedades dos circuitos neurais. Ele já então se animou a fazer um investimento de pesquisa em cima da lógica booleana para relembrar, né, os conceitos e tal. Legal. Então a gente vai puxando realmente cada um para o seu mundo, né? O mundo do seu expertise, que é onde está o nosso coração, né? Geralmente é onde está o nosso coração. Olha só. Então, então a gente está vendo aqui uma coisinha chamada amplificação. Agora, essa amplificação, ela não se dá assim de forma meramente... ela não se dá de forma fixa aqui. O que geralmente acontece, gente, é muito interessante isso. Porque, por exemplo, a gente tem, chegando a um músculo, a gente tem vamos dizer, 1000 sinapses neuromusculares, 1000 botões pré-sinápticos sobre regiões de concentração de receptores nicotínicos nas regiões que a gente chama de placas motoras das fibras musculares, estriadas esqueléticas, sendo que dessas 1000, a cada momento, a cada contração daquele músculo, só 10% realmente se transformam em sinapses funcionais, no sentido de elegerem naquela contração naquela leva de comando, naquele momento, naquele instante, a resposta da fibra muscular em termos de contração muscular. Ou seja, a gente tem estruturalmente 1000
botões pré-sinápticos terminando em junções em placas motoras, em que somente 10% deles é ativo a cada leva de comando motor para a contração daquele músculo. É como se a gente tivesse ali um fator de segurança, quer dizer, você tem aquele neurônio. Então a gente tem um neurônio que não é bem um botão pré-sináptico. Deixa eu tentar botar aqui para vocês o que ocorre no desenho. A gente tem aqui um neurônio motor, né, lá no medula espinhal, e ele manda um axônio que sai da medula espinhal, e esse terminal pré-sináptico, na verdade, ele se multiplica em vários botõezinhos pré-sinápticos, tá? Isso acontece com as células de músculo liso, por exemplo. Então, musculatura Isso aqui é o motoneurônio espinhal. A gente tem um motoneurônio para cada ventre muscular. Se a gente for considerar isso um neurônio, desculpem, que o modelo aqui tem que ser outro. Se a gente for considerar isso um neurônio eferente, sei lá, um neurônio eferente do sistema nervoso autônomo, tá? Então, a gente vai considerar ele um eferente parasimpático, voltado para a musculatura lisa do trato gastrointestinal, que vai comandar a contração da musculatura lisa do trato gastrointestinal para formação de movimentos peristálticos. O que a gente tem é que um mesmo neurônio, ele inerva vários ventres musculares de células da musculatura lisa, circular e longitudinal, tá? Então, esses terminais, eles vão se distribuindo. O axônio, ele se ramifica em vários terminaizinhos. Que vão liberar neurotransmissor para a ativação de receptores, no caso, os receptores vão desencadear respostas de aumento de cálcio nessas células, e essas células vão contrair, tá? Agora, a cada momento, você tem, para cada 100 ou 200 terminais pré-sinápticos, você só tem uns 10% disso ativos, tá? Ou seja, você tem uma sobra de terminais pré-sinápticos. Vamos dizer que no momento seguinte você tenha um pouco mais, mas você tem sempre uma sobra de terminais que eventualmente vão ser ativos caso o comando aqui fique por mais tempo, caso você então aumente a força dessas sinapses. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente tem uma montagem desse tipo, quando você chega com o potencial de ação aqui, que é um caso um pouco diferente, tá? Eu estou dando aqui uma situação mais realística. A gente tem aqui a chegada de um potencial de ação num axônio, ela pode ser de tal forma que ela consiga ativar 3 dessas sinapses, mas não as 5. Ou uma dessas sinapses e não as 5. Ou 4 dessas sinapses, mas não as 5. Ou então as 5 dessas sinapses. Depende das características dessa despolarização em termos da distribuição dela no tempo. Tá? E depende também da maneira como esses botões
pós-sinápticos, ou essas regiões pós-sinápticas, se for uma célula muscular lisa, estão mais ou menos receptivas para a chegada dessas entradas excitatórias, tá? Quer dizer, isso aqui também poderiam ser também sinapses inibitórias. Geralmente essa divergência, nesse nível, essa divergência é mais vista em sinapses excitatórias. Mas então o que a gente tem aqui digamos, aí vocês podem se perguntar, mas Mayra, como é que o sistema consegue manter essa sobra de sinapses químicas? Porque ele não usa sempre essa sobra, mas ele usa, tá? Ele não usa sempre, mas ele usa. Então, essa divergência, ela é uma maneira de criar formas diferentes de ativar o mesmo sistema. Você pode, ativando um sistema pré-sináptico, você tem como eleger uma resposta ou 5 vezes mais essa resposta, ou 10 vezes mais essa resposta, tá? Então, você ganha aí uma flexibilização da maneira como você responde, que vai ser uma função da forma como você está excitando esse terminal pré-sináptico, né? O elemento pré-sináptico, e também, da mesma forma, nós já vimos isso, vai ser determinado, vai ser codeterminado pelo estado em que se encontram esses elementos pós-sinápticos. Então, cada vez que a gente passa, que você chama de salto, né? Cada vez que a gente está fazendo esse salto de comunicação entre esses componentes subcelulares, né, pré e pós-sinápticos, a gente ganha a chance de produzir um repertório de possibilidades. Sim. Se isso aqui fosse contíguo, se o pré-sináptico tivesse uma contiguidade, como na teoria reticular se achava, que era contíguo, né? Que você tinha o que hoje nós chamamos de pré-sináptico, unido por contiguidade com o que nós chamamos hoje de pós-sináptico, de forma que a gente tivesse corredores abertos e instalados o tempo todo entre o que a gente chama de pré-sináptico e o pós-sináptico, essa possibilidade de eleger respostas diferentes a mesma excitabilidade, a mesma excitação, ela se perderia. Não é uma diversidade na unidade? Sim. Ela então se perderia. Se a gente tivesse essas vias, se a gente não tivesse esses contingenciadores, isso explica um monte de coisa, né? Entre o pré e o pós, porque toda vez que a gente muda de sistema de mudança de estado, toda vez que a gente altera o sistema de mudança de estado, a gente tem ali a chance de se utilizar de sistemas de controle, de regulação, que vão determinar graus de liberdade na resposta que o pós-sináptico ou que o elemento alvo vai desenvolver em relação ao elemento de entrada, ao elemento estimulador. Então, toda vez que a gente cria sistemas criadores, que a gente está intermediando a comunicação numa rede, por sistemas intermediadores, né? Por sistemas, está intermediando por sistemas capazes de gerar mudanças de estados diferentes, cada um deles. Então você tem uma cadeia de pequenos sistemas que geram mudanças de estado em bases físicas, moleculares, nesse caso, diferentes. Significa que você tem ali possibilidades do sistema funcionar por combinação dessas mudanças de estado, cada vez de um jeito. Porque cada elemento vai funcionar como um elemento em que se pode estabelecer a partir dele uma regulação diferente dessa comunicação. Cada elemento, se ele mudar de estado de uma forma, se ele mudar de estado de outra, isso vai determinar que a cadeia de eventos vai ficar diferente. Então,
Reparem, a gente aqui tem, quais são os sistemas que mudam de estado? O axônio, a membrana axonal, que é capaz de desenvolver o potencial de ação, que ela acompanha o axônio até a iminência do botão pré-sináptico. O botão pré-sináptico não é capaz de desenvolver potencial de ação, então a maneira como ele muda de estado é diferente. O que ele faz, o botão pré-sináptico, no nível da membrana de imediato, quando chega aquela onda de despolarização do potencial de ação? Ele não desenvolve potencial de ação, mas ele faz entrada de cálcio. Então, aqui entra cálcio, vocês viram? Aqui dentro está cheio de vesículas sinápticas. A vesícula sináptica, para chegar até a membrana do terminal pré-sináptico e jogar fora seu conteúdo na forma de liberação de neurotransmissor, isso envolve um monte de passos. Então, essa mudança de estado na membrana do botão pré-sináptico, ela leva a uma mudança de estado das proteínas, das cadeias moleculares de proteínas. Então, a membrana aí ela é meio mestre, né, da história. Oi? A membrana, nesse caso, ela meio que é o mestre da história. Ela vai determinar o que... A membrana é uma interface que regula mudanças de estado, mas ela não é a única, porque quando você considera o meio intracelular, você também tem a membrana desencadeia uma série de eventos no meio intracelular que vai determinar a extrusão do conteúdo das vesículas contendo neurotransmissores para a fenda sináptica. Então, cada etapa dessas, cada elo da cadeia de eventos que leva, que é multimolecular, que leva a chegada dessa vesícula até a membrana pré-sináptica, a extrusão desse conteúdo, ele é passível de regulação. Então, se você tiver aqui sistemas sensíveis a determinadas coisas que estão nessa sopa do meio extracelular, que possam alterar qualquer elo dessa cadeia de eventos, você pode dificultar ou facilitar a extrusão dessa vesícula contendo neurotransmissores para fora. Então, sempre que você está considerando um elemento numa sequência de mudanças de estado, esse elemento, se ele geralmente possui elementos que o regulam. Então, aquilo ali é um ponto vulnerável, passível de modificação. Então, como ele contribui para a mudança de estado em geral do terminal pré-sináptico e para a mudança de estado em geral da sinapse toda, né, de todo esse encontrão, se você consegue mexer com elementos reguladores desse elo da cadeia de eventos, você consegue mexer com tudo. Então, cada elo desses que possui elementos reguladores, ele é capaz de alterar a mudança de estado sofrida por aquele elemento todo, por todo aquele conjunto de elementos. Ele é capaz de mudar a história daquele aparato, tá, de comunicação. Então, isso também está valendo aqui para esses elementos que estão recebendo por divergência essa entrada sináptica, tá? Então, aqui a gente tem, digamos assim, o fato da gente poder ter todas respondendo, ou somente algumas respondendo, significa que a gente pode aumentar enormemente o repertório de respostas possíveis, a maneira como a gente responde a essa entrada aqui. Então, a divergência, ela é uma amplificação em todos os sentidos, tá? Em todos mesmo, né? Sim. A outra propriedade que emerge dos circuitos neurais nesse nível de organização, que é no nível das sinapses,